Olá, sétimos anos. Espero que estejam todos bem. Aqui professora Mônica e vamos lá para a nossa aula número 2 da apostila Tempos de Recordar novamente. Nós vamos usá-la da página 10 a 20. Essa apostila aqui, ó, tá? Então peguem aí a de vocês. Nós vamos dar sequência, continuidade àquilo que nós já começamos na primeira aula. Vejam que aí ela continua falando sobre substantivos. Mas agora nós vamos ver três tipos que nós não vimos ainda. Substantivo simples e composto, primitivo e derivado, e o concreto e o abstrato. A nossa apostilinha, ela começa com as perguntinhas e depois ela vem a explicação, ó. Então, sempre eu vou ler a explicação primeiro, depois vocês voltam para responder as perguntas. Não vou ficar, lembrando que eu não vou ficar lendo as perguntas, porque nosso tempo aqui é curto, tá? Eu tenho 15 minutos para passar essa aulinha, então não posso demorar, não. Então, vamos lá. Substantivo simples é aquele formado de apenas uma palavra. Exemplos, ó. Noite, moleque, é simples, só tem uma palavrinha. Substantivo composto é formado de duas ou mais. Guarda-noite, pé de moleque, são substantivos compostos. Então, tá vendo? Tem 3 nesse caso 2. E aí ela é composta porque tem duas ou mais palavrinhas. Aí vocês têm que responder esse aqui, ó. Esse aqui já é sobre a próxima explicação, que eu vou ver aqui, ó. Tá vendo? A tirinha da Magali? A explicação tá aqui, ó. Vou ler para vocês, ó. Damos o nome de radical à parte da palavra que contém o seu significado básico. Então, se vocês voltarem aqui agora, ó, observe a sequência das palavras a seguir. Livro, livreiro, livraria, vejam. Aí a perguntinha aqui, ó. Pinte apenas o que há em comum nas 3 palavras. O que tem igual nas 3? Copie a seguir a parte comum da estrutura dessas palavras que contém o significado. E aí vocês vão entender que essa parte comum nas 3 palavrinhas trata-se do radical dessas palavrinhas, ó. Tá explicando aqui embaixo para vocês. Então, é o radical, é a palavra que tem o significado, a parte da palavra que contém o significado, certo? As outras são derivadas dessas. Seguindo aí, ó. Vocês têm um quadro para separar as palavras em 2 grupos, observando as semelhanças e diferenças entre elas. Então, olha o radical delas, né? Para colocar aqui no grupo 1 e no grupo 2. Segue pelo radical, tá bom? Depois nós vamos fazer a correção. E aí vai seguindo também. Aqui, ó, vai explicar para vocês sobre os substantivos primitivos e os derivados. Então, o que são os primitivos? São aqueles que não derivam de nenhum outro radical. A palavra livro, ciência e lixo são exemplos de substantivos primitivos. Então, ela surgiu e dela vem as outras. Por exemplo, os derivados, ó, são aqueles que derivam do outro radical. As palavras, por exemplo, livraria, científico e lixeira são exemplos. Elas vêm de livro, ciência e lixo. Estão vendo? São derivadas dessas palavras aí. Aí nós temos um quadrinho explicando aqui, ó. Importante saber. Livro, substantivo primitivo. Livraria, substantivo derivado. Entenderam? Aí vocês têm aí uma pergunta sobre isso. E aí vocês vão ler e responder. E vamos lá. Importante saber. Mente. Mente é uma partícula que se une ao final de uma palavra, alterando o seu significado. A essas partículas adicionadas ao radical chamamos de sufixo. Lembram? Vocês já aprenderam sufixo e prefixo. O sufixo vai no final da palavra e o prefixo vem antes, para modificar o sentido dessa palavra. Vejam, nos exemplos anteriores, o sufixo mente foi anexado à palavra absoluto e exato, aqui em cima, tá? Ó, absolutamente, exatamente. Então, eu adicionei o mente no final, eu acrescentei um sufixo. Se fosse antes da palavra, antes do radical, seria um prefixo. Só para vocês saberem aí.
Aí vocês vão responder as próximas questões que se tratam disso, tá? Sufixo, prefixo. Agora vem mais uma explicaçãozinha aqui, ó, no importante saber, que vai explicar para vocês os substantivos abstratos e os concretos. Vamos lá. Os substantivos abstratos indicam sentimento, ações, qualidades, estados considerados em sua natureza individual, mas dependentes da relação com outro substantivo. Exemplo: amor, carinho, pensamento, beleza, ânimo, desespero. Eu posso pensar assim sobre o substantivo abstrato, que alguém precisa senti-los para eles existirem, né? O carinho por si só não existe se não tiver alguém para fazer esse carinho. O pensamento, ele precisa de alguém para pensar. Entende? Ele depende de alguém que faça para ele existir. Já os concretos, eles designam seres que existem por si só, que apresentam a existência independente, tais como pessoas, lugares, animais. Veja alguns exemplos, ó. Magali, que é substantivo próprio, lembra? Minas Gerais, papagaio, maçã, árvore. Ninguém precisa pensar na maçã para ela existir. Ninguém precisa pensar na árvore, certo? Vamos lá. Seguindo aí, então. Aí, mãos à obra. Vocês têm novamente exercícios para fazer aí, ó. Por exemplo, forme substantivos compostos com base nos elementos da tira e nas dicas abaixo. Se for necessário, consulte um dicionário. Por exemplo, do amor. Eu tenho que completar com uma palavrinha aqui. Posso dar um exemplinho para vocês aí. Maçã do amor, né? Fica jóia. E vai seguindo, tá bom? Vamos lá. Hora da leitura. Na hora da leitura, vocês têm uma ficha retrato. Ficha retrato é uma foto junto com a ficha da pessoa. Tudo que ela gosta, que ela não gosta. E aí vocês vão responder aí, tá bom? Ó, aqui tá aparecendo linguagem verbal e não verbal, que vocês viram na aula anterior. Se tiver dúvida, volta lá. Aí vai responder. E chegamos aqui, ó. Reflexão sobre o uso da língua. Substantivo: gênero, número e grau. Gênero, pessoal, é masculino e feminino. Número, quantidade. E grau, grande, pequeno, tudo bem? Por exemplo, vou pegar uma palavra simples aqui, menino. Gênero, masculino. Menina, feminino. Muda, né? Coloquei esse A no final e mudou o gênero. Número, meninos, né? Com esse S, eu digo que tem mais de um menino. E grau, se eu falar meninão, menininho, eu estou diminuindo ou aumentando ele, tá certo? Aí vocês vão responder as perguntas. E olha aqui no Importante Saber, tem mais explicação para vocês. Vamos lá. Os substantivos variam em gênero. Eles podem ser masculino e feminino, que eu acabei de falar, ó. O prato preferido, substantivo masculino, porque tem o O aqui, ó, tá vendo? O prato, masculino. A cor predileta, substantivo feminino, porque tem o A aqui na frente. Os substantivos variam em número. Podem aparecer no singular ou no plural. Olha lá, as 100 melhores histórias, no plural. Conte-me uma história, no singular. E os substantivos variam em grau. Olha lá, o animal de estimação, cachorrinho, grau diminutivo. Meu cachorrinho é um amigão, grau aumentativo, certo? E aí vocês têm mais duas palavrinhas aí para responder. Ah, essa aqui é para vocês darem exemplo de um livro, de uma música que vocês gostam, tá bom? E mãos à obra, vocês vão responder com relação a isso que acabei de explicar aqui, tá? Gênero, número e grau. Aí vocês vão para mãos à obra, responde. Aí vamos lá, separação de sílabas. Tem aí uma carta. Na carta a seguir, há algumas palavras que ultrapassaram a margem da folha. Ao passar o texto a limpo, elas precisam ser separadas em sílabas. Então, vocês vão separar as palavras que ultrapassaram aqui, tá? Vocês vão reescrever e
separar as sílabas. Daí, letra A, ó, separe as sílabas das palavras a seguir. Então, vocês vão separar. Como é que fica cachorrinho? Lembra? Lembra que separa, né? Correr, passar. Lembra que esses dígrafos devem ser separados na separação de sílabas. Pinte os dígrafos das palavras abaixo retiradas da carta. Então, o que é dígrafo? A junção de duas consoantes. Então, você vai pintar aqui, ó, CH, RR. Então, você vai pintar esses dígrafos. Seguindo aí. Nas palavras a seguir retiradas da carta, circule entre os dígrafos destacados aqueles que não devem ser separados na separação de sílaba. Então, eu já sei que 2 R's eu devo separar. Mas e excelente, eu tenho que separar? E SC aqui, ó, do desça, então eu preciso ver direitinho para separar as minhas sílabas. Depois, ó, importante saber, a explicação para a gente. Na divisão de sílabas, há dígrafos que se separam e dígrafos que não se separam. Os dígrafos, ó, RR, SS, SC e XC ficam em sílabas diferentes. E os dígrafos CH, NH, LH não se separam, ok? E aí, ó, com base no que estudou, separe as sílabas destas palavras aqui. Então, você vai fazer... Vai para o número 2 também. Conheça agora uma tabela de encontros consonantais para saber quando eles ficam separados na divisão silábica. Ó, o grupo 1, grupo 2 tem as palavrinhas. Pesquise palavras com esses encontros consonantais e anote-as nas linhas a seguir. Depois, separe as sílabas dela. Quero que vocês encontrem palavras com BL, com CL, por exemplo, deixa eu ver, eu vou falar aqui, ó, com BR, que tá mais fácil, Brasil, por exemplo, tá? Aí dessas outras vocês vão procurar, caso não encontrem, quando eu fizer a correção, passarei para vocês. Aí vocês vão colocando aqui no grupo, tá certo? Cada grupo no seu grupo, grupo 1, grupo 1, grupo 2, grupo 2. 3. Consulte as regras abaixo e separe as sílabas das palavras a seguir. Os encontros consonantais GN, PN, TM, PT, PC, PC cedilha se separam na divisão silábica quando aparecem no meio da palavra. Então, se estiver no meio, separa. E os encontros consonantais PS, PN, TM, PT não são separados na divisão silábica quando aparecem no início da palavra, certo? Então, se estiver no início, não vai separar. E aí, você vai aplicar essas regras aqui nessas palavrinhas. Então, a nossa aula vai até aí, tá? Não vamos conhecer o gênero ainda, vai ficar para a nossa próxima aula. Então, aqui, depois eu faço a correção para vocês. Espero que vocês consigam fazer. Um beijo, fiquem com Deus e até